Sabe, uma coisa que eu aprendi, às vezes é bom você calçar o sapato do outro, não para concordar com ele, mas até para saber porque você discorda. A minha esposa sabe que eu faço sempre isso. Quando eu estou numa situação de conflito, eu falo assim, tá, deixa eu pensar com a cabeça dele. Quando eu falo pensar com a cabeça dele, eu dou os argumentos dele, não é porque eu estou concordando, é para eu entender por que ele concluiu daquele jeito, até para saber por que eu discordo. Então vamos fazer isso com os judeus. Deixa eu fazer algumas perguntas para os irmãos. Na época patriarcal, qual que vocês acham que era a maior glória de um homem? Já falaram aí, ter muitos filhos. Quanto mais filhos, melhor. E para produzir mais filhos, era sancionada a poligamia. E um rei, para provar que nenhum homem poderia ter mais filhos do que ele, como no caso de Salomão, 300 mulheres e 700 concubinas. Lógico que não dava para ter filho com tudo aquilo ali. Aliás, a Bíblia só menciona um filho de Salomão e uma filha, né? Eu acho que alguma coisa não deu certo. Agora imaginem, se assim é, como seriam os deuses dos pagãos? Verdadeiros patriarcas. Os deuses eram homens divinizados, cheios de deusas como esposas e cheios de deuses como filhos. Você pega, por exemplo, o deus El de Canaã, ele era casado com Áxera, pai de Baal, e pai também de Astaroth. E o Baal também tinha relação sexual com a própria mãe dele, Áxera, e tinha filhos com ela. Você vai para o mundo egípcio também, os deuses são cheios de filhos. Você vai para o mundo grego também, você vê lá, não é? Cronos, tinha Zeus, Poseidon, Hera, Deméter, Hades. Muitas mulheres e muitos filhos. Zeus era conhecido por ser um camarada que pegava tudo enquanto é mulher, até as mortais. Dentro desse contexto, aliás, isso é tão forte, que uma coisa que eu vi tanto na África, como no Oriente Médio, uma situação de um homem participar de uma roda de outros assim, e falar assim, cala a boca, você não pode falar nada, só tem 4 filhos. E é verdade, porque você tem 4, você não tem moral, não. Quem tem mais moral para falar é que tem mais filhos. Agora vocês imaginam, nesse contexto, você adorando um Deus que é solteirão e sem filhos. Porque eu sei que tem Jesus, o Filho de Deus, mas isso é uma coisa do Novo Testamento, naquela época eles não... Era legal? Era bom? O que vocês acham? Adorar um Deus solteirão e sem filhos, dentro daquele contexto? Não era. Outra coisa, a melhor coisa que tinha era mostrar o seu Deus. E psicologicamente falando, faz diferença quando você tem um ícone, quando você tem alguma coisa para pegar, para tocar. É importante ter uma coisa, né? Fugiu agora a palavra, Oi? Tangível, mas eu queria usar uma palavra... Palpável, é tipo um amuleto, tipo um avatar, um amuleto, alguma coisa que você possa, né, segurar. Criança, por exemplo, não tem que ter sempre, às vezes, aquele cobertor sujo, mas que corre com o fetiche, né? Não tem aquele, desde criancinha, não tem o bico, o cobertor sujo que leva para um lado para o outro. Se você tirar aquele cobertor, o mundo cai. A gente precisa ter um elemento. E Israel não tinha elemento. O Deus deles não podia ser visto. Não tinha estátua dele. Ninguém tinha visto o rosto dele. Era às cegas. Era um namoro às cegas. Para piorar, os povos em redor tinham reis. E pareciam melhores que Israel, porque os filisteus eram militarmente muito superiores aos israelitas. Ora, é melhor ir para lá. É melhor ir para lá. Aí, quando começou essa aproximação dos judeus com os pagãos, Deus começou a avisar.
avisar. Aí Jeremias veio e falou assim, gente, cuidado. E nessa época havia 3 partidos ali. 3 partidos. O partido pró-Assíria, pró-Babilônia e pró-Egito. Israel ainda estava dividido. Igual o Brasil hoje está muito dividido entre os partidos direita e esquerda. A coisa polarizou de tal maneira que você não pode falar nada que você é apedrejado de um lado ou de outro. Se você toma vacina, você é apedrejado. Se você não toma vacina, você é apedrejado. Se você fala uma coisa, você é apedrejado. Se não fala uma coisa, é apedrejado. Se você fala assim, Deus é amor na internet, vão te apedrejar. Entendeu? Qualquer coisa vão te apedrejar. Israel também era assim. Jeremias começou a falar, e por que tinha esses 3 partidos? Olha o mapa aqui, vou passar para vocês. Ali está Israel, estão vendo? Ele tem esse negócio aqui de voltar sozinho, não sei porquê. Israel está ali, ó, no meio, o Egito está aqui embaixo. O Egito era vassalo da Assíria. E quando a Babilônia foi lutar com a Assíria, o Egito foi para ajudar a Assíria no combate. Mas chegou atrasado, a Babilônia ganhou. Agora, qual que é o problema quando a Babilônia e a Síria lutavam contra o Egito lutava contra a Babilônia? Bom, outro provérbio do Brasil diz o seguinte, eu não sei se é a água que bate na pedra ou se é a pedra que bate na água, mas é o siri que toma pior. Israel estava no meio do caminho ali, da briga. Ali eu já falei com vocês, né? Então esses partidos ali estavam uma briga pelo controle. E Jeremias falou assim, não confiem nem na Babilônia, não confiem nem no Egito, nem na Síria, confiem no Senhor. E se os babilônios vierem, não resistam à Babilônia. Gente, e aqui vai um recadinho até para alguns malcriados da igreja, que acham que a igreja é pacífica demais, porque a igreja não toma as causas sociais de briga por aí, como alguns gostariam que a igreja brigasse. Jeremias também foi acusado por aqueles que queriam quebrar o pau de covarde. Porque Jeremias dizia, não resistam aos babilônios. Aí sabe o que o pessoal falava, pastor? Tá vendo lá, ó, vendido da Babilônia. Vendido da Babilônia. Aí quando ele falava, não confie no Egito, lá, vendido da Síria. Todo mundo batia em Jeremias. Jeremias falou o seguinte, se vocês continuarem confiando na mão humana e se juntando com as forças do inimigo da apostasia, sabe o que vai acontecer? Vocês vão passar 70 anos cativos na Babilônia. E vocês vão. E pode preparar para plantar, para colher, porque vocês vão ficar lá. Aí apareceu um falso profeta chamado Ananias. Falou assim, não, ainda que o cativeiro venha, vai ser só 2 anos, o Senhor me mostrou. E como é gostosa uma profecia boa, né? A gente está conversando esses dias de alguns que gostam de profetadas, porque a profetada ela também te dá um conforto espiritual. Não, o Senhor me mostrou, meu irmão, que você tem uma grande luz no seu caminho, que você é um grande homem, você é uma grande mulher. Isso é gostoso de ouvir. Bom, ninguém quer a rejeição. Agora vejam bem, e era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos ele reinou em Jerusalém, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Mas olha essa nota da biografia de Josafá. Todavia, os altos não se retiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. 1 Reis capítulo 22, 42 a 44. O que significa isso? Vou mostrar para vocês na arqueologia. Estão vendo isso aí? Essa descoberta arqueológica me dá o contexto de Jeremias e do cativeiro da Babilônia, irmãos. Esta aí é a descoberta de Tel Motsá. Isso foi descoberto há 3 anos. Na verdade, foi em 2015 que começou uma intervenção, mas foi em 2019 que eles avançaram mais ali. E sabe o que eles descobriram ali em Tel Motsá? Sabe o que é isso aí? Um templo pagão, na minha opinião, da deusa Áshera. Da deusa Áshera, da família de Baal. E sabe o que mais me chama a atenção nesse templo pagão? Olha o altar pagão que foi encontrado ali no meio. Esse templo pagão ficava justamente, foi o seguinte, esse templo pagão ele foi descoberto porque Israel estava abrindo uma estrada, quando viram o templo pagão ali. Aí chamaram os arqueólogos, e a arqueologia, quando é chamada assim, faz algo que se chama de arqueologia de resgate. O governo fala o seguinte, você tem 20 dias para mapear, estudar, pesquisar, tirar tudo, e a gente vai meter concreto por cima.
É porque Israel, irmãos, é um estado pequeno. Israel são 400, eu não sei falar em milhas, se alguém conseguir fazer a conversão aí, mas em quilômetros, pastor, são 470 quilômetros de norte a sul por 120 de leste a oeste. Se alguém conseguir fazer a conversão em milhas aí, para ficar mais fácil de vocês entenderem, são 470 por 120 quilômetros. E 63% disso é deserto. Então Israel não pode se dar ao luxo de preservar a história. É muito comum você fazer a fundação de uma igreja como essa e encontrar um assentamento romano. Então, quando eles estavam fazendo porque está vendo o Telo Motzá, a estrada tinha que passar lá. Aí, com muito custo, os arqueólogos foram, esse templo é importante, a gente precisa pesquisar mais. Aí, então, o governo conseguiu Não, é 470 por 120. 293 milhas de norte a sul. 120. 75 milhas. Acabou os Estados Unidos. Acho que é. Hã? Acabou Israel. Não, acabou os Estados Unidos. Israel continua. Não, brincadeira. Pois não? Menor que Rhode Island. Menor que Rhode Island, que é um estado pequeno, né? Bom, e 63% disso deserto. 63% deserto. Bom, continuando. Conseguiram convencer o governo a fazer uma elevação, tipo um viaduto, como tem em Boston, em Rhode Island, e aí o sítio arqueológico foi preservado. Eu vou mostrar, tem alguém lá no som? Coloca para mim, isso é um vídeo, eu vou mostrar, aqui olha, tá vendo a rodovia passando em cima? E o sítio arqueológico preservado embaixo. Vou mostrar um vídeo para vocês, como é que é o sítio arqueológico. Esses buracos que vocês estão... Pode apertar o OK. Esses buracos que vocês estão vendo aí, são buracos onde foram encontrados várias cerâmicas, incensos, incensários, que eram usados em cultos pagãos ali. Além daquele altar que eu havia mencionado para vocês. Isso aí estava repleto de cerâmica que eles usavam. A gente não enterra pão de Santa Ceia, eles pegavam a cerâmica e enterravam também. Essas pedras todas aí marcavam a divisão do pátio, lá na frente está o altar, e tinha lugar santo e santíssimo, igual o tabernáculo, tá certo? Agora, o que mais me chamou a atenção nesse sítio arqueológico, que ainda está sendo explorado, por causa do Covid, ele teve uma interrupção nas escavações ali, mas o que mais me chamou a atenção aí, eu vou falar com vocês o que é, vou passar o próximo aqui. Olha aqui o incensário, aqui à esquerda tem um incensário, estão vendo? E não falou que eles estavam queimando incenso nos altos? Olha o incensário depois que foi reconstituído, restaurado. Encontraram também estatuetas de deuses, como esse cavalinho aqui, da deusa Ashera, estatuetas de devotos que iam ali, a pessoa levava o próprio rosto dele e colocava aos pés da divindade, queimavam incenso ali. Agora, o que mais me chama a atenção, aí encontraram também essa pedra do lado esquerdo aqui, onde tem duas pernas, como se fosse uma posição assim, ó, semelhantes às estátuas de Baal. Lá no Museu do NASP eu tenho uma estátua de Baal original. Aquelas ali foram encontradas em Tel Lahish, mas eu coloquei do lado só para vocês terem noção. Provavelmente tinha uma imagem de Baal ali também. Ali tem uma planta baixa de como é que era aquele santuário pagão. Agora, o que me chama a atenção é que estão vendo lá Jerusalém Hills. Abaixo, aquela parte verde, está escrito Telo Motzá. E Jerusalém está aqui embaixo, na outra, verde não, azul, né? Na outra parte azul está Templo de Salomão. O Templo de Telo Motzá estava a 8 quilômetros do Templo de Salomão. Quantas milhas? 5 milhas do Templo de Salomão. Ou seja, o Templo de Telo Motzá funcionava perto do Templo de Salomão. Entenderam isso? Agora olha que interessante que Jeremias me disse, eu vou ler com vocês aqui na tela. Vão às terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu algo semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Parafraseando,
Você já viu algum torcedor do Chicago Bulls que trocou de time? A do Boston, né? É porque eu não conheço nada disso, foi o que veio à mente, desculpa. Eu ia falar Atlético Mineiro, mas eu lembrei que eu estou no outro idioma. O Boston é aqui do lado, né? Você já viu algum torcedor do Boston que trocou o Boston pelo Chicago Bulls? Oi? Você já viu algum caso? E eu não conheço nada dos times americanos aqui, mas há situações também que o Los Angeles Lakers está em má fase, que eles estão bravos com o técnico, com a diretoria, como acontece no Brasil. Acontece decepção aqui também? E por que os torcedores não trocam de time, mas os membros largam a igreja quando estão decepcionados? A única razão que você está legitimamente autorizado por Deus a sair da sua religião é se você descobrir que biblicamente ela não está ensinando a verdade. Se você descobriu que a verdade está de um jeito e a sua igreja está ensinando outro, aí você tem não somente o direito, mas o dever divino de sair dali. Agora, se você está saindo da sua igreja porque você está chateado porque o pastor não te cumprimentou, está chateado que a música não te agradou, está chateado porque... Então você não tem motivo para sair. Porque senão, você vai estar fazendo exatamente como os hebreus do passado, que Jeremias perguntou de maneira irônica. Engraçado, eu não vejo o povo pagão abandonando os deuses deles, mesmo que estejam insatisfeitos e que não sejam nada. Mas Israel troca a glória de Deus por coisa que não faz sentido algum. Eu não vejo o torcedor do Boston trocando o Boston pelo Chicago Lakes, pelo Los Angeles Lakes. Eu, como entendedor de jogos, eu sou um bom arqueólogo. Arqueologia é melhor que você fala de quem já morreu, não tem processo. E não pode contestar, né? É isso mesmo, ninguém estava lá. Sabe qual que é o provérbio arqueológico? Eu vou ensinar para você. Eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Pode não ser bonito, mas é profundo. É muito profundo. Deixa eu parar, senão minha esposa vai morrer de vergonha daqui a pouquinho de sair confrontada comigo. Mas voltando ao que eu estava dizendo, os irmãos entenderam a comparação, apesar do riso. Olha outra coisa que Jeremias falou. Vocês dessa geração, considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Ou uma terra de mais espessa escuridão? Por que então meu povo diz, somos livres para fazer o que quisermos? Jamais voltaremos para ti? Por que você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo? Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Assíria. Eu não vou ler as outras passagens por questão de tempo. Mas quando eu vi o templo de Tel Motzá, a 5 milhas do templo de Jerusalém, eu entendi o livro de Jeremias. E por que Deus trouxe o castigo? Foi um 3D. Jeremias então começou a pregar e eu vou mostrar para vocês a consequência. Esse é o Givat Parking em Jerusalém. E numa prospecção arqueológica recente, foram descobertas as cinzas da destruição de Jerusalém no ano 587 a.C. Então, esse aqui é o doutor Iftah Shalev, que é um arqueólogo lá do Givat Parking. E eu não sei se vocês conseguem perceber, aqui abaixo tem uma mancha escura. É cinza. É cinza. Olha aqui. Isso é cinza da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Queimado mesmo. Nessa outra parte aqui, quando você sobe indo para a porta de Jafa, em Jerusalém, você também tem a marca do queimado. Aquilo ali não é barro, é cinza. E aquelas cerâmicas encostadas ali dentro são cerâmicas que foram queimadas. E lá encontraram várias pontas de flecha babilônica, mostrando que os babilônios realmente destruíram Jerusalém. Só para os irmãos terem uma noção, isso aí é um pedaço de ouro com bronze retorcido que foi encontrado no meio da cinza. Estão vendo aqui, olha? O fogo foi tão grande que retorceu o metal. E esse fogo foi a 932 graus Fahrenheit.
932, mais ou menos 500 graus Celsius. Foi o incêndio dos babilônios sobre a antiga cidade de Jerusalém. E olha o que diz 2 Reis, capítulo 25, 8 e 9. A Bíblia cronológica. A gente lê Reis junto com Jeremias. Já entenderam o planner? Você vai ler Reis junto com Jeremias. No 7º dia do 5º mês do 10º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém e incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. E a arqueologia me mostrou o 3D disso. Agora, sabe o que é mais curioso? E aqui eu já termino. Sabe o templo de Tel Motsar? Não foi destruído pelos babilônios. Ele foi abandonado. Não há marca de queimado em Tel Motsar. Olha o irônico. O templo pagão funcionando às barbas do templo judeu. Nabucodonosor vem, destrói Jerusalém, destrói o templo judeu e poupa o templo pagão. É como se Deus falasse assim: vocês querem? Corram agora para os altos, vão pedir aos deuses falsos lá, olha. Eu vou poupar o templo deles e vou destruir o meu, porque vocês não estão merecendo me adorar. Agora, irmãos, durante a semana eu vou falar de novo sobre o cativeiro, acho que é na quarta-feira. Mas eu termino o sermão aqui com uma pergunta. O que nós aprendemos disso? Edmund Burke dizia que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Por isso que é importante a gente ensinar isso para a igreja. E eu quero terminar contando apenas uma parábola para vocês, que eu já contei em outra ocasião, mas eu conto essa parábola para terminar, e eu vou pedir ao pastor Ronaldo Arco que cante mais uma música para nós. Dizem que havia uma cidade que todo mundo trabalhava no campo ali. Era uma cidade pequenininha, talvez de umas 2 dezenas de pessoas. E os cidadãos daquele vilarejo tinham o costume de sair de casa, andar 4 ou 5 milhas a pé e trabalhar no campo. À noite voltavam com as ferramentas, dormiam felizes, no outro dia faziam aquilo de novo. Até que um belo dia mudou-se para aquela cidade um circo. Sabe esse circo itinerante que vai de cidade em cidade apresentando o espetáculo? Isso mudou a rotina dos cidadãos, eles agora começavam a assistir o espetáculo dos palhaços antes de dormir. E era muito engraçado, Leilane, porque os palhaços eram realmente muito cômicos. E o pessoal ria de dar dor de barriga. E imagine a cena, terminou o circo, todo mundo indo para casa rindo e lembrando, lembra aquela hora que ele deu a cambalhota? Nossa, é demais, eu não vejo a hora de amanhã ver outro espetáculo dele. No outro dia, saíam para trabalhar, à noitinha voltavam, assistiam um espetáculo, dormiam. Até que um belo dia de verão, o mato estava seco, fácil de pegar fogo. Os palhaços estavam se arrumando para o espetáculo de noite, colocando a maquiagem, aquela peruca. Quando um virou para o outro, falou: você está sentindo o cheiro de queimado? Estou. Olhou para a janelinha do trailer. Olha, está pegando fogo no mato lá em cima. Esse vento vai alastrar ele e vai chegar na cidade. Temos que apagar o fogo, mas nós dois não damos conta de apagar o fogo. Temos que chamar o povo para nos ajudar. Então vamos lá chamar o povo. Aí um começou a tirar a roupa. Ele falou: rapaz, até a gente tirar tudo isso aqui, o fogo já chegou, nós temos que correr assim mesmo. E foram os dois, vestidos de palhaço, porque a emergência assim o exigia, e foram correndo estrada fora para pedir o povo para vir, para combater o incêndio. E lá estava o povo trabalhando na agricultura. E ao longe, 2 figuras coloridas pulando, gesticulando e gritando: fogo, fogo, fogo! Você consegue imaginar o que aconteceu? As pessoas começaram a rir. E quanto mais os 2 palhaços pulavam, gesticulavam e davam cambalhota, mais o povo ria. Era engraçado. E essa história, que é verdadeira, diz que a perda foi total. O fogo chegou, queimou as casas, a agricultura, o que eles tinham guardado em celeiro, o próprio circo. Todo mundo ficou no prejuízo.
Moral da história: o mestre, quando contava uma parábola, perguntava: o que vos parece? Eu pergunto: onde está o problema? Com a mensagem ou com os mensageiros? Embora, irmãos, eu aprecie muito o humor, acabei de colocar uma situação anedótica aqui, eu chego até a dizer, citando Harold Kushner, que se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Porém, eu também sei que a diferença entre remédio e veneno pode ser uma questão de dosagem, não é, doutor Felipe? Eu não preciso fazer medicina para isso. Um remédio pode virar veneno se aplicado na dosagem errada. Se eu prego uma mensagem correta, mas vivo de maneira não condizente com aquela mensagem, eu pareço um palhaço contando uma piada. As pessoas ouvem e o máximo que eu arranco delas são gargalhadas e não conversões. Será que nós vamos ter que repetir a história por desconhecê-la? Ou vamos almejar a volta de Jesus para que Ele possa realmente nos tirar desse cativeiro e nós nunca mais tenhamos que dizer adeus, sofrer, chorar, e eu nunca mais terei que fazer uma semana de oração, porque nós ouviremos apenas o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que essa possa ser a esperança de sua vida, encontrar-se com o seu Senhor. Amém.